Gostaria que você ficasse de pé nesse lugar, no seu lugar aí, pegasse a sua Bíblia, levantasse o mais alto que você puder. Não sei se você sabe essa nossa declaração de fé, se você já foi de Lagoinha, mas eu vou pedir para você repetir comigo, amém? Levanta aí o mais alto, pode ser o seu smartphone, pode ser seu tablet, pega na Bíblia do vizinho do lado, se você não tem problema, só repete assim comigo, ó. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta. O meu coração está receptível. E eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus. Amém. Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado por ter falado conosco aqui já de tantas formas, ó Pai, de tantas maneiras. E eu peço que o Senhor continue, ó Deus, falando conosco agora por intermédio da Tua palavra, Deus. Eu peço que as minhas limitações, ó Deus, não venham impedir o agir do Senhor em cada mente aqui, em cada coração aqui presente, ó Deus. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Pode se assentar, fique à vontade e já vai abrindo aí a sua espada da justiça. Lá no livro, na carta que Paulo escreveu à igreja de Roma, aos Romanos, falo que quando você está com a palavra de Deus, com a Bíblia, você sabe que ela é a espada, né? Quando você está com o celular, é o canivete da justiça. Ela é mais ou menos, não é tão assim, mas ela funciona ali para te dar um suporte. O canivete da justiça, mas está valendo. Olha só, Romanos 12. Aí no versículo 2 nós vamos ler Romanos capítulo 12, no versículo 2. Amém? Vocês acharam? Olha só, na minha versão está escrito assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu sei que você já cansou de ouvir esse versículo, que você sabe esse versículo de cor. Você sabe da boa, da perfeita, da agradável vontade de Deus, e você quer viver isso. Só que muitas vezes nós queremos viver a parte B do versículo. A gente às vezes só pega a parte B do versículo, esquece que ele tem uma parte A, ou pega a parte A do versículo, esquece que ele tem a parte B, esquece que ele tem um contexto. Mas aqui fala que para você viver isso, você precisa antes não se amoldar ao padrão deste mundo. Olha só, não sei se vocês lembram da história de Moisés, quando ele subiu ao monte para que o Senhor entregasse ali para ele, sabe, os mandamentos, desse algumas instruções para Moisés. Moisés foi escolhido para ser o libertador do povo. E aí eles saíram do Egito e Moisés estava conduzindo ele pelo deserto, conforme o Senhor ia o direcionando. E aí em determinado momento o Senhor chama Moisés para ter um tete-a-tete com ele em cima do monte. E aí ele vai, só que Moisés, eu acho que estava tão bom lá em cima, na presença de Deus, que ele demorou para descer. E aí Arão, que caminhava com ele, ficou ali, né, apaziguando o povo já aflito, falando: pô, Arão, faz outro Deus aí pra gente, porque Moisés morreu lá em cima do monte, ele morreu diante do Senhor, então a gente precisa adorar alguém, então faça aí um Deus pra gente. E aí Arão pede para que todas as mulheres ali, crianças, pegassem os seus brincos de ouro, e ele foi ali fazer aquele trabalho manual, fundir o ouro, e ele fez um bezerro de ouro. Nós sabemos essa história. E aí quando ele chega, ele fala algo interessante. Ele fala assim: aí está o Deus de vocês. Olha só o que ele falou, reparem nisso. Ele falou: aí está o Deus de vocês.
Sabe o que significa? Que o povo estava sendo retirado do Egito, mas o Egito ainda não tinha saído do povo. Eles estavam ainda mantendo a crença no seu Deus, não no Deus de Moisés, não no Deus que estava libertando ele. Eles ainda tinham outros deuses dentro dele. Não sei se você já ouviu aquela frase: o mundo está entrando na igreja. Quem já ouviu isso? Todo mundo já escutou isso. O mundo não entra na igreja, gente. As pessoas que ainda estão influenciadas pelo mundo estão dentro da igreja, diferente. Você já ouviu isso também, falando que é muito fácil tirar a pessoa do mundo. O difícil é tirar o mundo de dentro das pessoas. Essa é a parte difícil. E muitas vezes a gente quer discipular alguém que nem foi evangelizado ainda. A gente atrapalha os processos. E a gente precisa se atentar mais do que Paulo fala quando ele escreve essa carta aqui à igreja que está em Roma. E aí muita gente fala: tudo bem, é só a gente não concordar com o mundo e tal. Se fosse concordar, o versículo está diferente. Ele fala: não concordem com o padrão. Não, está falando não se amoldem ao padrão desse mundo. Essa palavra moldar é você tomar uma forma, é você pegar uma forma assim e moldar, e aí vai sair todo mundo da mesma forma ali. É você tomar a forma de outra coisa, ou de outra pessoa, ou de outro item, ou de outro objeto. É você de fato se amoldar dentro de uma realidade. E aí ele fala: não se amoldem com esse mundo. E quando se fala mundo nessa palavra aqui, ele não está falando de mundo cosmos, né? Tipo assim, criação, o planeta em si, o mundo físico. Ele usa uma palavra que chama eon, que é diferente de cosmos. Ele está falando dessa era, desse século presente. Ele está falando dessa cultura. Quando se fala de cultura, você está falando de princípios, de valores, de religião, de ética, de diversos outros assuntos que compõem uma cultura. Então ele fala: não se amoldem ao padrão deste século presente, a esse mundo presente, a essa cultura presente. Não se amoldem a isso. E aí que está o ponto. Tem um certo teólogo americano que fala: não adoteis a moda externa e fingida deste mundo. Quando ele fala moda, é interessante porque eu creio que todo mundo já seguiu a moda, todo mundo segue a moda. Por um corte de cabelo, uma barba, uma roupa que você usa, depois de 5 anos você vê a sua foto com aquela roupa, você fala: eu não acredito que eu usava isso daí. Mas é normal, principalmente mulher, né? Que entra calça de boca de sino, entra calça isso, entra sei o que lá, e é a cor do verão, é a cor da estação. E depois você fala: meu Deus, eu usava isso, usava. Quando você vê sua foto de criança, piorou, né? Sua mãe que te vestia, você viu como ela vestia, você fala: meu Deus. Só que não tem problema nenhum seguir às vezes a moda. O que tem problema é quando essa era presente, esse século presente, os princípios que envolvem isso começam a mudar você. Aí está o perigo. Porque você começa a mudar as suas crenças, você começa a mudar os seus valores, você começa a mudar naquilo que você começa a acreditar. Pô, eu acreditava nisso, mas veio essa onda aqui que está falando isso. Aí você começa a duvidar, os seus princípios de fé já não são mais os mesmos. Você não começa, às vezes, pô, eu acreditava tanto nisso, mas e agora? E aí você está se deixando levar. Era só você olhar hoje o contexto do Brasil, não da igreja brasileira, o contexto do Brasil. Olha a sociedade, olha a cultura, olha os valores que são plantados. É só você olhar o que se passa na televisão, o que é normal para todo mundo, e colocar isso dentro de um padrão que o Senhor nos ensinou, de um padrão que o Senhor estipulou para nós. É muito difícil você entender esse contexto. Você pegar esse contexto hoje social do Brasil, em relação à crença, valores, posturas, ideologia de gênero, pegar tudo isso que está sendo colocado e contrastar com os valores que o Senhor nos deixou. Se você fazer essa comparação, você já vai entender o que Paulo estava falando. Para você não se amoldar, para você não tomar essa forma de que tudo pode, de que tudo é correto, de que tudo é legal, de que o que importa é o seu amor, o que importa é que todas as religiões levam a Deus. É isso que se fala. Nenhuma religião leva a Deus, cara. Se você pegar a palavra religião, é religar, é o homem fazendo um esforço
sabe, para se conectar a uma divindade, a uma deidade. Religar é isso, a religião é isso. Só que nosso Deus é tão maravilhoso que não é a gente que vai. A palavra de Deus diz que Ele se esvaziou da sua glória e habitou no meio de nós. Foi Ele que desceu, não é a gente que consegue fazer um esforço e subir. Ele que desceu para habitar entre nós e andar no meio de nós, é diferente. Então não é a religião. A palavra diz, e o próprio Jesus diz, Ele fala: eu sou o caminho. Só existe um único caminho e não é a religião. Esse caminho é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele fala: ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai. Isso é outra coisa doida que a Bíblia nos deixa. Pô, se você for analisar o português correto, ele teria que falar que ninguém vai ao Pai. Mas isso demonstra que Ele e o Pai são um, cara. Ninguém vem ao Pai, porque quem vê Ele, quem vê o Filho, vê o Pai. Então Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim mesmo. Olha só, Ele é o único caminho. Então não adianta nós tentarmos analisar o que o mundo faz e tentar adaptar isso para a nossa, sabe, para a nossa cultura, para o nosso jeito de ser. Não dá. O que acontece hoje é que as pessoas analisam a Bíblia conforme a sua necessidade. Você já parou para reparar nisso? As pessoas criam as suas próprias leis para justificar os seus próprios pecados. Porque a Bíblia fala isso. Porque a Bíblia fala isso. Ela pega um versículo totalmente isolado e quer defender uma prática dela, usando a Bíblia ainda, né? Não vos amoldeis, não tomeis a forma deste século presente. Não queira colocar princípios e valores que o Senhor não estabeleceu para a sua vida ou na sua comunidade de fé, que isso não vai dar certo, porque a palavra é uma só. E aqui diz: ai de quem acrescentar um tio ou uma vírgula sequer da palavra. E o que mais hoje nós vemos é isso. É pessoas colocando na Bíblia aquilo que não está na Bíblia. É difícil você ver o Espírito Santo usando alguém, mas alguém usando o Espírito Santo a gente vê direto, cara. A gente vê direto as pessoas usando Deus, usando o Espírito Santo. Eis que te digo de mim mesmo. Isso é o que mais acontece hoje. Não adianta, a gente não pode tomar forma. Só existe uma forma: ser parecido com Cristo. Essa é a única forma. Se você olhar o que está escrito em 1 João 2,15, se você quiser abrir aí para você acompanhar 1 João, no capítulo 2, no versículo 15 e versículo 16, olha só o que ele fala em relação ao mundo, em relação a esses princípios, valores. Ele está assim, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, e aí ele explica o que há no mundo: a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, tudo isso não provém do Pai, mas do mundo. Então quem ama o mundo é aquilo que o próprio Senhor Jesus diz: não se pode adorar a dois senhores. Ou você amará um e odiará o outro, ou você se entregará a um e desprezará o outro. Você não pode adorar a Deus e a Mamon. Essa palavra usada ali é Mamon. Olha só o perigo disso. Dinheiro é o termo que nós falamos para entender a tradução, mas Mamon é o dinheiro elevado à categoria de Deus, cara. No entanto que as pessoas chegam a fazer tudo pelo dinheiro, cara. Olha só, o que o Senhor colocou na categoria de Deus foi o dinheiro. Não se pode servir ao seu Senhor, ao Senhor e a Mamon, cara. Tamanho o poder que o dinheiro exerce sobre a vida das pessoas, ao ponto das pessoas fazerem tudo em troca do dinheiro. E aí Tiago também nos dá uma palhinha sobre isso. Ele fala assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E o próprio Jesus, em João 17, quando ele faz uma oração pelos... Ele está ali no momento
de oração, ele ora, depois ele ora pelos discípulos, ele ora por aqueles que creriam através dos discípulos, que somos nós também. Ele fala que nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Isso é diferente. Por isso que você não pode se amoldar a essa cultura, porque você não é daqui, cara. Você não é daqui. Sabe quando você viaja a trabalho? Que você tem o seu local de trabalho, e você faz uma viagem a trabalho. Quando a sua missão é encerrada lá, o que você faz? Você volta. A gente está aqui a trabalho, cara. A gente está aqui para cumprir um propósito. Quando o nosso propósito for findado, você vai retornar para a sua morada celestial. Essa é a sua cultura, cara. Essa é a sua cultura. É a cultura onde tem, cara, o fruto do Espírito. Se você olhar lá em Gálatas 5, essa cultura de alegria, de paz, de paciência, de amabilidade, de amor, é essa cultura que tem que estar enraizada dentro de você. Se essa cultura estiver enraizada dentro de você, você vai conseguir sim implantar a sua cultura. Você aqui, você é o embaixador, cara, de Cristo aqui. Você sabe o que o embaixador faz? Ele representa o seu país, o seu local de origem. Onde é a embaixada, não sei se você já foi em alguma embaixada, mas quando você entra na embaixada, você está em território estrangeiro, mesmo estando dentro do Brasil, porque ali não se rege as leis brasileiras. Se você entrar na embaixada americana, ali você está em solo americano. Então, se você quer ir para os Estados Unidos, está meio apertado, faça uma visita à embaixada americana, que lá você vai estar em solo americano. Eles representam os Estados Unidos aqui. As leis ali é diferente. E olha só que interessante, agora quando a palavra diz, e quando você entende que você é o embaixador do reino, cara, onde você está, o reino de Deus está presente, cara. Aonde você pisa, ali é do reino de Deus, cara. Aonde você pisa, isso tem que ser estendido, esse amor, essa cultura que você tem de alegria, de paz, de mansidão, de longanimidade, de benignidade. Onde você está, isso é implantado. Por quê? Porque você é um embaixador do reino de Deus, cara. Você é um representante do reino. Ali onde você está, precisa mudar, cara. O ambiente tem que mudar. Ali as leis são diferentes. Ali impera o amor acima da lei, cara. Ali você não vai julgar, você vai amar. Sabe, ali você não vai apontar o dedo e acusar. Ali você vai estender a mão para trazer a pessoa para perto de você e abraçar e fazer ela caminhar contigo. Isso é diferente. Isso é a nossa cultura. Essa cultura que nós precisamos implantar. Nós não temos que ser amoldados por uma cultura. Nós estamos aqui para implantar uma cultura. Nós estamos aqui para colocar uma cultura, para ensinar as pessoas uma cultura diferente. Uma cultura que as pessoas desacreditam. Desacredita na fidelidade, não se acreditam mais no amor, não se acredita na bondade, não se acreditam mais nisso, não se acredita mais em amor ao próximo, em amor próprio. E nós estamos aqui para implantar esse tipo de cultura na vida dessas pessoas que tanto precisam disso, cara. Você tem que entender, nós temos que entender que nós somos um agente do reino de Deus, cara. Se você está trabalhando onde você está trabalhando hoje, é porque o Senhor quer fazer a diferença ali através de você, que é o embaixador do reino de Deus ali. Se você está estudando em tal escola, é porque ali o Senhor quer que você faça diferença em tal escola. Se o Senhor te deu uma empresa, Ele quer que você seja luz ali para a vida de diversas famílias através da sua empresa. Se você é, cara, independente do que você for e onde você estiver, e se você está ali, é porque o Senhor quer que você faça a diferença ali. Ele quer que as pessoas olhem para você e não falem assim: ih, lá vem o crente, cara. Sabe aquele crente, aquele cara que às vezes quer forçar o evangelho na vida das pessoas, quer provar que a religião dele é a melhor, quer falar que só o que ele crê é verdade. Você não está ganhando uma pessoa, você está afastando uma pessoa. Não é isso que Jesus fazia, cara. Por mais que às vezes ele chegava, né, chutando lá na porta do templo, e chamava raça de víboras, sabe? Só que a expressão do amor estava nele. Você pode ver que Jesus nunca falou um eu te amo, mas ele é o nosso maior exemplo de amor. Por quê? Pelas atitudes que ele tinha, não pelo tanto que ele falava. Pelos locais onde ele caminhava, por onde ele ia, por as pessoas com que ele se relacionava, as pessoas que eram desprezadas onde ele estava.
Então você não pode chegar num lugar e as pessoas falarem: nossa, já vem o crente. Quando você tem que chegar, as pessoas têm que falar assim: eu quero ser igual aquele cara, eu quero ser igual aquela moça, eu quero ser igual aquele senhor, eu quero ser igual aquela senhora, porque onde ela chega, ela traz alegria, ela traz paz, eu me sinto bem do lado dela. Não é pelo que nós somos, é por quem nós temos. Vocês entenderam isso? Não é porque você é um cara legal, você é uma pessoa legal. É pelo Espírito Santo de Deus que habita dentro de você e faz você se tornar essa pessoa agradável. Porque você tem uma cultura diferente, uma cultura que tem valores diferentes, uma cultura que tem princípios diferentes, uma cultura que rege diferente. O reino de Deus, ele é de ponta cabeça, cara. Ele não tem os mesmos princípios, ele não tem os mesmos valores. Por isso que a palavra de Deus diz que o primeiro no reino dos céus é aquele que tem muitos bens, é aquele que tem o maior poder, é aquele que é o mais influente, é o presidente da república. O maior no reino de Deus é aquele que serve, cara. É aquele que serve, é aquele que está disposto a ajudar alguém, que independente da posição social que ele ocupa, ele está servindo os outros, cara. Ele está ajudando naquilo que é necessário, porque ele entende o princípio do reino. Sabe, o homem pode delegar poder na sua mão, mas só o Senhor Jesus pode te dar autoridade sobre algumas coisas. Isso é muito nítido se você olhar para a história de José do Egito. Quem detinha o poder? O faraó tinha o poder. Mas para quem o Senhor instituiu autoridade? Para José, cara. Faraó, eu sou o cara que manda, mas tudo que vocês precisar, fala com José, tá? Porque a autoridade do Senhor estava sobre a vida dele. Então são coisas diferentes. Nós temos autoridade, coisa que o homem não dá, cara. Só o Senhor pode colocar sobre a sua vida. E você precisa compreender isso, absorver isso. Sabe para quê? Para você se utilizar disso, cara. Para você chegar nos lugares e declarar paz, para você chegar num lugar e orar por uma família, orar por relacionamentos, e orar por mudança de mente, por transformação, e ali você anunciar o Evangelho, ali você ser a pessoa que faz a diferença, a pessoa que não aponta, a pessoa que não acusa, mas a pessoa que estende a mão, mas a pessoa que defende, a pessoa que coloca valores e princípios e não se vende por qualquer outra coisa, por qualquer posição. Nós precisamos entender que nós somos esses agentes, nós temos essa autoridade, por isso os nossos princípios são diferentes, por isso nós não temos que nos amoldar, por isso que nós não temos que tomar a forma, porque você vai estar querendo tomar uma forma de algo que você não é, e a pior coisa que existe é você tentar ser quem você não é. Sabe, você admira tanto uma pessoa que você quer falar igual a ele, que você quer se vestir igual a ele ou a ela, você quer usar o mesmo sotaque que ela, você quer falar as mesmas gírias, você quer se posicionar igual ela se posiciona. É a mesma coisa de eu chegar aqui e querer ser o pastor Márcio Valadão. Eu não vou conseguir ser o pastor Márcio Valadão, porque eu sou o Denis, cara. Eu tenho o meu jeito, eu tenho a minha característica. Sabe, eu tenho aquilo que o Senhor colocou em mim, as falhas, os defeitos, mas eu sou eu. E a melhor coisa que tem é você entender quem você é em Cristo, cara. É você entender o porquê Ele te fez assim, porque Ele quer te usar assim. Às vezes a gente começa a colocar defeitos na gente, né? Não, por que eu não sou assim? Por que eu não sou assim? Quando você começa a falar, e sabe o que você está fazendo? Você está chegando para Deus e falou: Deus, você me fez errado. Você é como se Deus não soubesse o que Ele fez, né? Você começa a se colocar defeito, né? Se você soubesse usar o que você tem, se você soubesse quem você é, se você soubesse o porquê você e o Senhor te fez assim, você estaria usando dessa autoridade que você tem, já tem sobre a sua vida, para fazer diferença onde você estiver. Tem um pastor que tem a maior igreja em célula do mundo. Chegou um menino para ele e falou assim: eu quero ser o pastor. Se você tem isso escrito no livro do Francis Chan, ele fala assim, que quer ser um pastor, um menino desse tamanho. Aí o pastor chega para ele e fala assim: qual escola você estuda? Ele fala o nome da escola. Ele fala assim: então eu vou te ungir ao pastor da sua escola. Depois de 2 semanas, a mãe dele recebe uma ligação e fala: ó, a gente está com um problema aqui na escola, porque o seu filho começou no intervalo, começou a reunir a sala dele.
Ela falou: e qual é o problema? Porque agora tem quase 7 salas querendo se reunir dentro da sala dele. Sabe, você não precisa sair do seu lugar, você não precisa ir para a África, você não precisa, sei lá, cara. É no lugar onde você está que você precisa usar a sua... Às vezes você quer ganhar a África, mas o seu irmão não está sentado aí do seu lado, cara. Você quer ganhar o mundo, mas o seu marido, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe não está aí do seu lado. Começa pelos seus. Começa a ser o exemplo por aqueles que estão próximos. Começa a fazer diferença onde você tem um alcance. Eu, desde pequeno, sempre quis mudar o mundo. Eu sou meio doido, tenho umas 10 meios. E um dia meu pai chegou para mim e falou assim: filho, deixa eu te falar um negócio. Você não vai conseguir mudar o mundo, mas você vai conseguir mudar as pessoas que estão ao seu redor. Pronto, eu entendi, cara. Eu não posso mudar o mundo mesmo, mas eu posso mudar o mundo das pessoas que andam comigo. E isso eu me esforço para fazer. Que se eu mudar o mundo das pessoas que estão ao meu redor, e elas começarem a mudar o mundo das pessoas que estão ao redor dela, e as outras começarem a fazer isso, e todo mundo entender essa cultura, uma coisa vai gerando a outra, cara. A gente precisa entender isso. Por isso que nós não podemos se amoldar a esta era presente, a este século presente, a esses princípios e valores que são impostos pela sociedade. Existe um padrão de beleza, um status financeiro, existe uma posição. Cara, nós não somos desse mundo. Nós estamos nele, mas não pertencemos a ele. O nosso reino é diferente, cara. O nosso reino é outro, cara. Sabe, o nosso estilo de vida é completamente diferente. Para quem não acredita em amor, para quem não acredita em fidelidade, para quem não acredita, cara, porque não conhece Jesus, porque nunca teve uma experiência, nunca experimentou Jesus. Mas ele continua. Essa transformação, ele fala que a gente não tem que se amoldar, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se. Essa é a melhor parte, essa é a melhor palavra que existe. Mas transformem-se. Metamorfos, né? Essa palavra que é usada aqui, de metamorfose. O maior exemplo disso, todos sabem, que é a borboleta. Ela não nasce borboleta. Ela nasce o quê? Uma lagarta. Você vê ela e nunca imagina que um dia ela vai poder voar, cara. Você olha para ela e fala assim: tadinha, né? Mas depois de um período determinado, você vê uma borboleta muito linda, fala: nossa, isso é de fato uma completa transformação, cara. Ela mudou completamente de forma, por isso que ela não pode se amoldar. Quando ela é lagarta, não sei se ela sabe a capacidade que ela vai ter depois de voar e de, cara, fazer coisas que ela jamais imaginou. Assim somos nós quando não conhecemos a Cristo, cara. Você não sabe o potencial que você tem para ser usado. Mas quando você nasce de novo, mas quando você é transformado, quando você tem essa renovação da sua mente, você vai compreender essa capacidade que você tem e aquilo que o Senhor pode fazer através da sua vida. Às vezes você nunca se imaginou sentado no banco de uma igreja. Eu não sei se tem alguém assim aqui, mas eu conheço várias histórias de pessoas improváveis. Creio que eu sou uma pessoa improvável, mas o Senhor pode fazer aquilo que só Ele pode fazer. Por mais que você desacredite, por mais que você ache que você não é capaz, por mais que você vê limitações, o Senhor está vendo o que você pode ser depois que Ele transformar a sua vida. Porque a obra é dEle, cara, o reino é dEle, o Evangelho é dEle, a palavra é dEle, é tudo dEle. Ele fala a transformação da nossa mente. Cara, todas as suas decisões, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você projeta está na sua mente, cara. Está dentro. Você tem um poder de decisão. Você toma mais de não sei quantas decisões por dia. Tem algumas decisões que você acha que é decisão, mas não são decisões, são hábitos. Já entrou na rotina do hábito. Eu não sei quantas pessoas estão de carro aqui. Eu não sei quantas pessoas acionaram o alarme do carro. Eu não sei quantas pessoas lembram se acionaram o alarme do carro. Porque isso está na sua rotina, isso já é um hábito. Você não decide fazer isso, você faz isso. E isso é o problema, que às vezes nos permite ser amoldado pelo mundo. Porque você começa a fazer o errado porque todo mundo faz.
e não pratica o certo porque ninguém faz. Mas o certo é certo mesmo que ninguém esteja fazendo, e o errado é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. Então a gente precisa entender que essa transformação tem que vir da nossa mente primeiro. A sua mente tem que estar à frente do seu corpo, cara. Se você falou que amanhã, segunda-feira, você vai acordar 6 horas para correr, a sua mente tem que estar correndo já. Porque senão você não vai correr amanhã às 6 horas da manhã. Se você não gerar uma rotina, se você não gerar uma deixa, o seu cérebro ele trabalha com recompensa. Não sei se você entende um pouquinho sobre neurociência, mas o seu cérebro é ativado por uma recompensa. O que você trabalha todo dia? Acorda cedo para ir trabalhar, porque no final do mês você sabe que tem uma recompensa, né? Se você não tiver essa recompensa, às vezes você não vai trabalhar. E uma coisa que o nosso cérebro não associa muitas vezes é que a nossa recompensa está no mundo espiritual, cara. Você não consegue pegar, você não consegue tocar, você não consegue pegar o reino de Deus, cara. Você não consegue às vezes pegar essa questão espiritual, mas você pode experimentar isso, cara. Você pode experimentar aquilo que o Senhor tem para você. Por quê? Porque se a gente continuar, quando ele fala, ele continua no versículo: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformados pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes do quê? De experimentar, cara. Quando você vai sendo transformado, se você abrir sua Bíblia lá em 2 Coríntios, fala assim: e todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estando sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Quando ele fala, e todos nós, com a face descoberta, ele também está se referindo a Moisés, lá no Antigo Testamento. Moisés, quando ele subia no templo, no monte, ele estava ali diante da presença de Deus, e essa presença de Deus era tão nítida, tão real, creio que tão palpável, que quando Moisés descia do monte, o rosto dele brilhava, cara, tamanha glória de Deus. Ele tinha que usar um capuz para que as pessoas não ficassem olhando aquilo e não achassem estranho ver aquela luzente ali, reluzente na face dele, brilhando. E toda vez que ele descia, ele escondia. Mas sabe o que acontece? Chegou um dia que Moisés já não tinha mais esse brilho no rosto. Ele não tinha mais essa presença que fazia com que o seu rosto brilhava. Então ele pega e começa a usar o capuz, não mais para esconder a luz, mas agora para esconder a falta de luz, a vergonha às vezes, o não ter mais. Isso muitas vezes acontece com a gente. E por isso que ele fala que com a face descoberta nós contemplamos a glória, porque agora você tem o próprio Espírito Santo habitando dentro de você, cara. Aquilo que fazia o rosto de Moisés brilhar, aquela presença que iluminava ele ali, hoje habita dentro de você. É por isso que você tem essa autoridade, por isso que você foi escolhido, por isso que você está aqui, por isso que você é de uma cultura diferente, por isso que você é embaixador do reino, por isso que você tem autoridade, por isso que você pode fazer o que a Bíblia diz que você pode fazer. Foi isso que você declarou hoje aqui. Por isso que você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Por isso, porque hoje você tem essa habitação dentro de você, porque você pode viver isso, você pode ter esse estilo de vida hoje, porque você tem o próprio Espírito Santo habitando dentro de você. E você precisa ativar essa chavinha, cara. Você precisa ligar essa chavinha aí do Holy Spirit dentro de você, cara. Porque você tem, legal. Vou falar uma coisa aqui meio... Quem é das igrejas mais antigas vai saber o que eu estou falando. As igrejas mais antigas você sabe qual que é. Tinha aquele culto de libertação, né? Às vezes o Satanás, o capiroto, o diabo pegava uma pessoa assim e fazia aquela bagunça na igreja, né? Nossa, cara. E às vezes o Espírito Santo quer pegar você e você fica assim, aleluia. O Espírito Santo está doido para pegar você e fazer você pular e saltar e orar pelas pessoas e sair aí
e cumprir o seu chamado, cumprir a sua missão, e onde você estiver, e não ter vergonha do Evangelho, e sair falando, e você sabe que tem o Espírito Santo dentro de você, e você chega na igreja e... aleluia. O louvor, o ministro aqui, suando, cara, se esforçando, mandando aí para você, e você contando quantas luzes tem na igreja, fazendo as contas dos isopor de assim para saber o total deles, e contando os bloquinhos de tijolo que tem atrás de mim. Eu creio que alguém já contou isso, né? Com certeza alguém já contou isso, cara. Sabe? E aí o Espírito Santo, pô, eu quero descer, eu tô aí, deixa eu... E você segurando, sabe? Deixa eu te falar, cara, se utiliza dessa autoridade que você tem. Sabe esse Espírito Santo que habita dentro de você? Deixa ele fluir, cara, como rios de águas vivas, e onde você passar, ser gerado vida, e você transformando pessoas, e você mudando lugares, e você sai daqui e vai comer no McDonald's e chega em alguém, e vê alguém lá e fala, cara, deixa eu orar por você, o Espírito Santo está queimando no meu coração, eu preciso orar por você, eu não vou sair daqui se eu não conseguir orar por você. O cara vai achar estranho, mas não tem problema, é o Espírito Santo que está falando, então vai, ora por ele, cara, cumpre sua missão aqui. Nossa, mas eu vou orar dentro do McDonald's. Cara, o Espírito Santo manda você fazer independente do local. Deixa eu te falar, faça. O porquê você nem vai lembrar depois. Às vezes chegam as pessoas para mim e falam, nossa pastor, aquela palavra que você me falou, aquela oração daquele dia, eu falo, não, cara, que bênção. Eu não lembro, mas foi uma bênção. Se atingiu a vida dele, é isso aí. É isso aí, é o Senhor que está fazendo. Eu só estava lá como um instrumento. Então, se o Senhor fala com você, se você entende isso, se você entende que você não está tomando essa forma do mundo, e você está lutando contra isso, e você entende o princípio, você entende de onde você vem, você entende quem você é no Senhor, dá espaço para o Espírito Santo trabalhar na sua vida, cara. Sabe, dá vazão para isso. Não tenha medo, cara, simplesmente confie nele. Sabe por quê? Porque você precisa provar isso. E ele fala, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você não tomar essa forma, se você se amoldar pelo mundo, se você começar a ter outros princípios, outros valores, se você começar a achar que o errado está todo mundo ali e fazendo, e você está junto, você não vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vai. Aí você vai ficar assim, nossa, ele chegou ontem e já está ali, porque ele entendeu a palavra. Sabe, Deus não tem fila de prioridades. Quem entende, recebe, cara. Quem pega, pega. Quem não pegar, quem entendeu, pegou. A revelação do Senhor é progressiva. O que é isso? Conforme você entende, conforme você vai buscando, Ele vai liberando. Você busca mais, Ele libera mais. Você abre mais portas, Ele libera o que está atrás da porta. Por isso que Ele fala, batei e abre-se-vos-á. Quem pede, recebe. Ele não está falando assim, ó, quem bate vai ter que pegar a senha. Quem pede vai ter que esperar a boa vontade dele. Não. Quem bate, abre. Se você pede, recebe. A questão é, o que você está pedindo? Que porta você está batendo? O que você está buscando? O que você quer receber? Cara, você vai viver a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, se você estiver de acordo com a vontade dele. E aqui não é a vontade soberana de Deus para fazer aquilo que Ele quer fazer. Aqui está falando de uma vontade que o agrada, a vontade que está de acordo. Porque então eu não posso fazer nada que eu... Você pode fazer sim aquilo que agrada ao Senhor. É essa vontade. Não é uma vontade de soberania, de não, só faz isso que eu... É você linkado com Ele. É você estar sensível para cumprir aquilo que Ele quer na sua vida.
e você vai entendendo essa vontade, você vai experimentar isso. Mas se você não se amoldar, se você não tomar forma, se você entender que você tem uma cultura diferente, que você está no mundo, mas que você não é do mundo, são essas coisas que Paulo quer dizer quando ele fala isso, para que a gente não tome essa forma, para que você seja de fato transformado. Agora deixa eu te perguntar uma coisa: uma borboleta consegue voltar a ser uma lagarta? Aí que tá, ela não consegue mais. Às vezes você fala, pô, fulano estava aqui, tal, ciclano estava aqui, eu não sei se eu estou, se eu não estou. Ou você é, ou você não é, cara. Quem está em cima do muro não está dentro, está fora. Você precisa entender esse processo de transformação, cara. Você precisa da liberdade para essa transformação. Quando você sofre essa transformação, você não consegue mais voltar, cara. Por isso que é utilizado essa palavra. E eu citei o exemplo da borboleta, que uma vez que essa lagarta passou por um processo de transformação, encontrou a liberdade, cara, ela não volta mais. Às vezes você passou por esse processo de transformação, mas se você às vezes esqueceu que você pode voar, cara. Você esqueceu que você é livre. Você esqueceu de várias coisas que o Senhor já liberou sobre a sua vida. Eu tenho certeza que tem palavras do Senhor na sua vida. Eu tenho certeza que você tem convicções dentro de você e que você ainda não está fluindo nessas convicções, porque às vezes você esqueceu que você pode voar, cara. Você esqueceu desse processo de transformação que você passou. Ou às vezes você acha que onde você está é o ápice, cara. Não é o ápice, pode ter certeza disso. Pode ter certeza que onde você está hoje não é o ápice do que você já pode ter chegado. Porque a palavra diz, e eu falei isso em alguma dessas ministrações, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não subiu ainda em mente alguma aquilo que o Senhor já preparou. Ele não está preparando. Aquilo que o Senhor já preparou para aqueles que o amam, cara. Você ama o Senhor? Você ama o Senhor? Então o que você está esperando, cara? Fica de pé no seu lugar. Se você ama o Senhor, se você compreende esse amor, se você entende esse amor, ou se você se sente amado, você precisa corresponder a esse amor. Você precisa deixar com que esse amor te envolva ao ponto de você não se deixar ser amoldado, ao ponto de você compreender essa cultura de onde você vem, do qual você é embaixador aqui, para você fazer a diferença agora. Sabe, eu quero que você entenda algo, que chegou a sua vez. Que chegou a sua vez. Não de você ser influenciado, mas agora de você ser um influenciador, cara. Não de você ser aquela pessoa que às vezes... Não, ser aquela pessoa que vai, sabe, que faz, que as coisas acontecem, que você ora, que você não tem vergonha, sabe, que você é destemido, sabe, de utilizar, não do poder que você tem, mas da autoridade que o Senhor já liberou sobre a sua vida, cara. É essa autoridade que você precisa entender, sabe, é isso que o Senhor já liberou, Ele já preparou para você, Ele não está preparando, Ele já preparou para você.